instante. Vocês estão prontos? Passo a palavra para a Chapa, então. Eu acho uma boa pergunta essa, né? Mas a gente tem que contextualizar que atualmente a gente vive na democracia e eu acho que, apesar de sermos todos burocratas do Estado de São Paulo, contratados, estáveis e servidores, a gente pode e deve participar da sociedade enquanto agente político que se manifesta, que tem opiniões e que tem lado para a sociedade. Acho que em momento nenhum está em contradição o nosso papel enquanto ator burocrático para dentro da máquina do Estado e interferir na nossa ação política enquanto cidadão. Nós, da Chapa O Tempo Não Para, e daí posso falar entre nós e o nosso colega que está fora do país, a gente, inclusive, a gente apoia o movimento que está aí nas ruas, inclusive hoje. Gostaria de fazer menção ao MPL, nós fomos nas últimas manifestações, nós estivemos lá porque achamos que é importante escutar e falar sobre o que nós queremos para a política pública de transportes no Brasil. Isso em nada interfere da gente querer uma carreira de EPP forte para o Estado. E isso acho que tem que ficar bem claro. Quando a gente fala que quer participação no movimento social, inclusive enquanto burocrata, acho que tem um outro processo pedagógico de aprendizado que passa por acolher as pautas que estão na rua. A gente não pode fazer política pública sem escutar o que, por exemplo, o movimento feminista fala sobre as mulheres. Senão a gente vai fazer o bem me quer para acolher a mulher que foi estuprada. A gente não pode fazer política pública para várias populações, e, por exemplo, os que são presos em réu primário, e tem um programa chamado Carpe Diem, porque ele vai ser separado numa cela com dignidade física durante 2 semanas. A gente não vai conseguir dar consequência a diversas políticas públicas se a gente ficar insulado e burocraticamente fechado dentro da máquina. Não há contradição nenhuma entre a nossa vida política e, pelo contrário, ela só tem acho que enriquecer a vivência de nós, EPPs, enquanto agentes do Estado e, quem sabe, futuros policymakers. Só para fazer uma parte aí na colocação, a gente busca e vai buscar sempre manter o diálogo com o governo, que isso, a nossa carreira depende desse diálogo com quem quer que esteja no governo, e fazer crítica faz parte desse diálogo. No fundo, você na verdade estabelece diálogo para melhorar e fazer uma conversa tranquila. Fazer crítica não é impeditivo de você ter um bom diálogo com o governo. Na verdade, você constrói a partir disso. Isso institucionalmente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Martim. Agora, mais uma pergunta para a Chapa. Articulação. Vai lá, Salvador, você não pegou ainda? 4 para o Tempo Não Para, 3 para articulação. A pergunta: como a Chapa Articulação entende o papel dos representantes da carreira na CEP e qual seria o relacionamento ideal entre estes e a EPP-SP? Como a Chapa Articulação entende o papel dos representantes da carreira na CEP e qual seria o relacionamento ideal entre estes e a EPP-SP? Posso passar a palavra para vocês? Passo a palavra para a Chapa Articulação. Passo a palavra para a Chapa Articulação. Nós entendemos que a CEP ela é um instrumento fundamental para fazer a gestão da carreira. E, infelizmente, é um instrumento que nunca foi, de fato, operacionalizado ou se tornou um fórum de discussão sobre a carreira. Então, a gente tem hoje, formalmente, uma CEP que tem um decreto sobre a CEP, que é um decreto que, inclusive, temos propostas para melhorar. Ele não funciona e nós achamos que é fundamental que tenham representantes das EPPs lá, que estejam conscientes do seu papel dentro da CEP,
no sentido de pensar, junto com aqueles atores que estão compondo, que compõem este fórum, quais são os rumos que a carreira deve tomar, ou dentro da capacidade de tomada de decisão da CEP. Nós não temos e não discutimos internamente como a EPPSP vai se relacionar com esses atores, que esses EPPs que estarão na CEP. Nós não definimos, por exemplo, não tem, e isso a gente pode falar francamente, nós não temos uma discussão sobre se a EPP vai exigir que algum desses representantes seja da EPPSP ou se seja de fora, quem vai indicar, essa discussão nós não fizemos. Ao mesmo tempo, nós temos uma postura que foi manifestada no nosso programa de estabelecer relacionamentos formais e institucionais com os diversos atores. Isso significa relacionamento institucional com essa instância, que é a CEP, com os nossos chefes diretos e com a nossa, digamos, existem os associados para quem a gente fala diretamente, mas como somos representantes de uma carreira, e esses representantes serão os representantes do interesse de um corpo de servidores na CEP, o que a associação, do ponto de vista institucional e no papel, na sua missão, que ela pode fazer é aprimorar esse canal de interface entre o conjunto dos servidores, EPPs, e esses representantes na CEP. Ou seja, a gente pode ser um apoiador da interlocução por sermos, de fato, uma associação de classe. Temos meio. Não, eu acho que isso é uma questão que acho que precisa ser debatida amplamente, não só a EPPSP, ela tem um papel, mas a gente tem que ver que tem hoje mais de 35 EPPs que trabalham, que têm interesse na carreira e que estão de fora da associação. Como que a gente vai incorporar de alguma forma, como que essas pessoas hoje dispersas, elas estão... Bom, vamos às últimas perguntas desse bloco. Última pergunta para a chapa, o tempo não para. Pergunta para a chapa, o tempo não para. Vocês acham estrategicamente aceitável o apoio a um candidato específico em eleições majoritárias? Tá. A pergunta para a chapa, o tempo não para, foi: vocês acham estrategicamente aceitável o apoio a um candidato específico em eleições majoritárias? Eu posso passar a palavra para vocês? Passo a palavra para a chapa, o tempo não para. A estratégia política, né, ela tem que ser repensada no contexto, né? Mas, de todo modo, é o seguinte: a associação tem certas bandeiras, tem certas demandas, tem pontos de proposta que tem que ser levados para todos os candidatos e para quem quer que ganhe a eleição, tá certo? Então, partindo do pressuposto que a gente tem uma função institucional para cumprir, né, frente dos associados. Eu acho que essas coisas elas não estão claras assim numa eleição majoritária. Enfim, acho que dificilmente a gente consegue ter um diálogo específico sobre esses pontos, mas se a gente conseguir, de fato, eu acho que podemos pensar que estrategicamente, num dado cenário, pode ser que seja possível você ter um pouco mais de diálogo com esse candidato, enfim, e conseguir passar essas demandas que são da instituição. De todo modo, é uma bandeira para qualquer um dos partidos, qualquer um dos candidatos. A gente tem uma questão programática aí para defender frente aos representantes do Executivo. Acho que é isso, a nossa capacidade de interferir nas pautas políticas, elas têm um papel importante, mas acho que isso não se restringe a um partido ou outro. Acho que
o papel institucional da PPSP é conseguir influenciar ao máximo, né, o processo político e para a gente conseguir avançar com a nossa carreira. São 3 minutos. Posso? A gente tem um conjunto de propostas para a carreira aqui nesse nosso pré-programa, que a gente entende que vale uma consolidação, né? Pode ser numa saída da nossa associação, pode ser em articulação com outras associações, de tal modo que a gente apresente um programa, uma carta de apoio, no nome que se dê para isso, de tal forma que a gente apresente para os candidatos a carreira, se coloca à disposição para quando ele assumir, a gente está lá à disposição para tocar as políticas públicas estrategicamente, ou o que seja, e ter pautas para colocar e buscar subscrição, buscar apoio. Até inclusive porque é uma janela que nós temos até a eleição, e acho que é importante a gente compreender também que daqui até 2014 vai ser o espaço que nós teremos para institucionalizar o que a gente puder, para avançar no que a gente puder, para numa eventual troca de governo, seja para qual lado for, seja para quem vier, a gente está preparado para os desafios do próximo período. A gente não sabe o que pode acontecer e a gente tem que acumular o máximo de agora até lá. Então acho que é uma corrida até o prazo da eleição agora. Obrigado, Martim. Última pergunta agora para a chapa articulação. Não, e o jogo está descendo a lista agora. Por isso que a gente joga essas bombas. Faz uma pergunta e todo mundo vai com segurança para cá. Isso, agora isso é errar, né? Isso. Eu acho que a hora de ir já foi. Pode. Vai chamar o DBA, vai chamar o DBA e tal. Continua o bloco. Bom, Alguém vai pro metrô? Não mais. Todo mundo vai, mas agora não vai ninguém. Né? A hora que for, mas eu quero resolver o novo sozinho. bom, então, Aí eu vou do lado do Jean. pergunta para a chapa articulação. Dado que muitos integrantes da chapa de vocês estão intensamente envolvidos em projetos profissionais, vocês acham que conseguirão tempo para atuar na IPPSP e cumprir seu programa? Todo mundo tem que estar envolvido em projeto profissional. Dado que muitos integrantes da chapa de vocês estão intensamente envolvidos em projetos profissionais, vocês acham que conseguirão tempo para atuar na IPPSP e cumprir seu programa? Bom, posso passar a palavra? Passo a palavra para a chapa articulação. Bom, essa pergunta é muito boa, porque ela nos ajuda a argumentar assim. Nós só atuaremos, e isso a gente escreveu no nosso programa, no limite das nossas forças. Isso significa que, se o conjunto de associados não quiser colaborar com as pautas que a gente propõe, muita coisa não vai ser feita. Então, ajuda também a gente a refletir sobre o que faltou nessa gestão para que as coisas funcionassem mais. A gente acha que uma chapa renovada tem gás, não eu, mas os novos, porque eu realmente não tenho, e que se a gente não tiver de fato tempo, porque a gente vai estar sobrevado com o trabalho, a gente poderá contratar externamente alguns serviços segundo a decisão dos associados. Então é assim que a gente, um dos elementos que a gente responde a estratégia de como implementar. E eu acho que um outro ponto hoje nós estamos aqui, no mínimo, eu acho que 5 pessoas da outra chapa têm disposição suficiente para trabalhar para a associação. Tanto por isso que estamos nos candidatando. Então, eu acho que essa disposição, independente de quem ganhe, eu espero que ela continue. Então, da nossa parte, por exemplo, haverá o compromisso de continuar participando das coisas da associação, assim como nós esperamos que, caso ganhemos, os membros da outra chapa também participem ativamente,
Até porque eles têm experiências que nós não temos, eles têm uma vivência que pode contribuir muito em pautas que nós, por exemplo, temos menos familiaridade que eles. Então, e eu acho que o que a gente espera é conseguir, de alguma forma, que os associados retomem um pouco da associação e dê sua contribuição no limite da possibilidade de cada um. E o nosso esforço vai ser para identificar quem pode contribuir e como. Acho que o papel da diretoria é um pouco isso também, identificar em cada associado como ele pode contribuir para a associação. Afinal, se ele é associado, ele tem algum interesse na associação. E acho que o nosso papel é um pouco buscar ativamente essa colaboração. Eu acrescentaria, então, Não, eu só quero falar, não sei se as pessoas aqui compartilham, acho que não, mas eu acho que é uma pergunta ofensiva, porque eu acho que todo mundo tem que estar intensamente envolvido com o trabalho. Se não está intensamente envolvido com o trabalho, é porque tem alguma coisa errada, e é isso que a gente tem que mudar. Criar um ambiente favorável para a inserção do PP, para que ele possa ter prazer de estar inserido intensamente no seu trabalho. Eu queria propor para a gente terminar, para o último bloco. Acho que é um momento único, a campanha é curta e a gente não vai ter muito tempo para conhecer, talvez, as propostas das chapas como a gente gostaria. Eu acho que esses 3 minutos das considerações finais, eles são importantes para dar aquela arrematada. Bom, então, vocês começaram, né? Isso, agora inverte. Então, os últimos 3 minutos, eles são para as considerações. Só instante que esse está acabando aqui abaixo.